Boa noite, psicóloga Maria Júlia. Seja bem-vinda. É um prazer ter você conosco aqui no Projeto Dorcas e sabemos que Deus falará com os nossos corações e irá nos dar grandes orientações através da sua vida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer pelo convite e vou me apresentar e iniciar então essa fala para essa reunião. Então, eu sou psicóloga clínica, atendo adolescentes, adultos e idosos, mas o meu foco hoje é realmente no adolescente e no jovem adulto. O jovem adulto é aquele o jovem, o adulto da nova geração, né? Que é dos 19 aos 29 anos, que há alguns anos atrás, talvez dos 19 aos 29, a pessoa já estava casada, com filhos, né? Há muitos anos e até construindo novas famílias, né? Já tinha se divorciado e tudo mais. Hoje, com 29, muitos jovens nem casaram ainda, não escolheram família, não têm filhos. Então, por isso, esse jovem adulto, que na atualidade precisa também de um cuidado, de um, enfim, um direcionamento, né? Então, queria dizer para vocês que atualmente eu atendo presencial e online, tanto esses adolescentes quanto os adultos, tá? E eu tenho um lema, que eu acredito que o ser humano é uma tríade, onde mente, corpo e espírito caminham em equilíbrio. Quando um não vai bem, o outro também pode estar em desarmonia, né? Então, é, quero falar um pouco sobre tudo isso com vocês na noite de hoje. Começando a falar sobre a fase de transição. A gente sabe que o adolescente, ele está numa fase de transição, onde ali a partir dos 11 anos, criança, 11 para 12 anos, criança vira adolescente. E isso acontece em muitas mudanças na vida deles. Então, quero que vocês pensem como é difícil uma mudança, uma troca de emprego na vida de vocês, uma troca de amigos, às vezes a gente não senta mais na mesma mesa, então troca de amigos. Isso já é pesado para o adulto, né? E pensa na criança que está precisando mudar tanto, às vezes muda de escola, porque não tem naquela escola já não tem mais as séries para ele, né? Sai do sexto ano, vai pro sétimo, perdão, sai do quarto ano, quinto ano, vai para o sexto, então precisa ir para uma nova escola, aonde ele também tem as suas mudanças físicas, é, internas e externas. Mas eu quero falar para vocês principalmente da interna, que é essa mudança onde além do físico, o corpo está mudando, o cérebro também está em desenvolvimento. Então, se já é difícil para o adulto, imagina para um adolescente que o cérebro não está nem formado ainda. Porque o cérebro do ser humano, ele se forma até os 25 anos, ele está em evolução. Então, vocês pensam, se é difícil para quem já tem o cérebro formado, imagina para quem ainda não tem. Passar por mudanças, escolhas profissionais, escolhas é, do que vão ser, de quem eles são, porque muitas aqui são mães e tenho certeza que já passaram por essa fase em que um dia o seu filho é uma criança e parece que no outro dia você acordou e ele virou um adolescente, né? Ele já está um mocinho. Então, essas dúvidas que o pai e a mãe sentem quando olham para um filho, tá muito maior na cabeça deles. Quando vocês olham, mas quem é esse meu filho que eu não reconheço mais? Ele também tem esse mesmo pensamento. Só que para ele tá muito mais difícil de lidar. Por isso que nesse momento eles precisam tanto dos pais. A frustração, ela faz parte da vida,
mas muitas vezes o adolescente não tem recurso emocional para lidar com ela. E aí vem a responsabilidade do pai e da mãe, que quando aquela criança até os 8 anos ainda é um bebezinho, então é tudo muito legal, tudo que ele traz é novidade, né? O pai e a mãe ficam empolgados com as informações que ele traz, aí quando ele faz 8 para 9 anos, ele começa a entrar na fase da besteirinha, onde tudo que ele traz pra gente, a gente meio que não entende. E aí o adulto começa a olhar para aquela conversa, tipo, ai, tá, fala, tá. Ele tá mexendo no celular ali e a criança vem e começa a conversar com a gente e a gente, não, tá bom, entendi, mas na verdade não entendeu nada, que é a fase da besteira. Então, nessa fase, eu quero dizer para vocês, vocês olham para aquela criança de 8 a 11 anos e às vezes param de prestar atenção nele. E por que eu foco dos 8 aos 11 anos? Porque é quando ele é o pré-adolescente, é antes de virar adolescente, que a gente precisa olhar e se preparar para aquela adolescência. De que forma? Escutar para ser escutado. Se você quer que seu adolescente de 13 anos te escute, você precisa primeiro começar a escutar ele quando ele tiver 8 anos, quando ele tiver 9, quando ele tiver 12, quando ele tiver 11, que é a fase da besteirinha que você não tem muita paciência para escutar. Eu sei que é um assunto meio duro, né? Até difícil de ouvir às vezes, mas é importante, porque o adolescente, eu brinco que ele é o estagiário do adulto. E aí a gente pensa assim, mas ele, para umas coisas, ele é tão maduro, né? Ele quer sair, ele quer se divertir. E quando eu peço para fazer as coisas aqui para casa e ele é muito criança, ele não entende, eu tenho que repetir várias vezes, tem que repetir várias vezes até para escovar os dentes. Pois é, precisa. Precisa porque o adolescente ele é jovem para ser velho e velho para ser jovem. Então ele está na transição. Então tem coisas que ele é muito maduro, que ele sabe, às vezes a resposta está na ponta da língua, porque ele já é mais esperto, mas para outras precisa sim repetir várias vezes para ele escovar os dentes, às vezes para ele tomar um banho, para ele passar desodorante. Mas isso parece tão bobo. Pois é, mas é nos mínimos, quando a gente insiste, quando a gente vai ali sem perder a paciência, que ele vai se tornando um adulto melhor. Mas aí eu vou ter que ter paciência sempre. Eu sei que é difícil para a mãe, mas que às vezes ela perde a paciência, que às vezes ela cansa de repetir. Mas é importante. É importante repetir, é importante frisar e é importante dizer o porquê que ele precisa escovar os dentes. Por que que ele precisa passar desodorante? O que que vai acontecer na escola se ele não passar desodorante? Quem é que vai falar mal nas costas dele que ele tá com cheirinho? Então é responsabilidade do pai e da mãe. Essa coisa tão pequena que é repetir que ele precisa passar desodorante. Então, passado essa parte do escutar para ser escutado, né? Então tá ali, eu escutei, eu estou ouvindo meu adolescente, meu pré-adolescente. Como eu faço para melhorar a minha comunicação com ele? Entre no mundo dele. E eu quero mostrar, eu não sei se eu vou conseguir virar a câmera aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma foto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá tudo embaçado. Que pena. É uma foto de que eu estou no chão, sentada no meu consultório. Eu estou sentada no chão, atendendo uma adolescente de 14 anos. E aí, o pessoal pensa que 14 anos já é uma mocinha, então ela já senta na poltrona, né, como um adulto e tudo mais.
Sim, nas primeiras sessões ela senta na poltrona. Mas essa mocinha especial, ela tem um perfil um pouquinho mais infantil. Ela ainda não desabrochou. E aí, para entrar no mundo dela, eu prefiro sentar no chão quando eu vou explicar sobre. Ali, nesse caso, eu estava trabalhando com ela valores. Eu prefiro sentar no chão e botar todo o material no chão e me fazer pequena primeiro, para que ela veja que eu não estou impondo valores para ela, e sim explicando sobre eles e a importância deles. Então, entrar no mundo do adolescente é se conectar primeiro com quem você foi quando você era adolescente. E aí eu te pergunto, quando pensa na idade do seu filho agora e pensa como você pensava quando você tinha a idade dele. Então, nesse momento, antes de sentar no chão com a minha paciente, eu pensei, o que eu pensava quando eu tinha 14 anos? O que passava na minha cabeça sobre namorado, sobre escola, sobre religião? O que eu pensava sobre isso? O que eu pensava sobre cada vez que a minha mãe repetia várias vezes para mim uma coisa, que eu tinha que tirar notas boas, ou que eu tinha que, enfim, ser uma boa pessoa? O que eu pensava sobre tudo isso? Então, isso é se conectar primeiro com quem você era quando você era adolescente, para depois você olhar para o seu filho. E quais dúvidas vocês tinham quando vocês tinham a idade do seu filho atual? Ah, a minha maior dúvida era saber se eu ia poder contar para minha mãe que eu já tinha beijado na boca. Será que essa minha paciente pensa da mesma forma? Será que o filho de vocês tem essa mesma dúvida? Afinal, quando se trata de adolescente, você está sempre atrasado. Sempre. Eles estão muito à frente, principalmente a nova geração. Quando você pensa que o seu filho não sabe sobre sexualidade, ele já está à frente de você, ele já sabe. Algo sobre sexualidade ele já sabe. Ele já definiu até quem ele é, mesmo que ele tenha dúvidas. E às vezes ele já diz assim: tenho interesse pelo perfil tal, quero que o meu marido, meu futuro namorado, seja alto, baixo, loiro, moreno. Então, primeiro, antes de falar qualquer assunto com seu filho, lembre de perguntar para ele o que ele sabe sobre esse assunto, para que você entenda aonde ele está, a que nível ele está entendendo, a que nível ele já, ele já sabe desse assunto, para que você não se adiante, mas que você também não fique como a mãe que não sabe nada. Ai, minha mãe não sabe de nada, sabe? Então, antes, pergunte: filho, você tem dúvida? Você já falou com algum amigo sobre isso? E principalmente se interesse pelo que ele gosta. Assista ou jogue. Então, se o seu filho gosta de jogar algum jogo na internet, é seu dever pesquisar sobre esse jogo. Você vai perguntar para ele como é o jogo, mas você vai pesquisar. Hoje, a inteligência artificial está aí para dizer para vocês, para facilitar isso, né? Então, você vai ver se esse jogo tem chat, se esse jogo tem. Dá para jogar online, dá para jogar só offline, quantas pessoas conversam ao mesmo tempo, se esse jogo é de atirar, se ele não é. Enfim, todas as informações. Para que você saiba, porque vigiar o seu filho não é ilegal, muito pelo contrário, é sua responsabilidade como mãe ser vigilante do seu filho. Então, é seu papel pesquisar,
e tirar um tempo também para fazer o que ele gosta. Porque você já pesquisou para vigiar, certo? Então você vai tirar um tempo para assistir algo que ele gosta junto com ele, para jogar algo que ele gosta, seja no computador, seja gente, jogos de tabuleiros, retornem com isso. Uno, jogos de resta um, jogo da vida, banco imobiliário, eles adoram. A gente joga esses jogos dentro do consultório e eles adoram. Aqueles 50 minutos que eu tô ali dentro com eles, com adolescentes de 11 a 16 anos, eles adoram jogar. E é uma parte legal para. Uma estratégia de comunicação com a família, um momento de lazer com a família, sem telas, né? Sem nenhuma distração. Então, tá aí também uma dica. Ensinar a suportar a dor e transformar o aprendizado. Esse é o papel do pai e da mãe quando a gente fala sobre inteligência emocional. Vou repetir. Ensinar a suportar a dor e transformar em aprendizado. Mas como? Primeiro em mim, depois através de mim. Então, primeiro você tem que saber fazer esse tipo de coisa. Então, para isso, eu não sei se vocês têm papel e caneta aí ou se vocês podem usar o celular. Se caso vocês não tiverem papel e caneta, eu vou deixar uma fotinho para fazer depois, e também se caso não conseguir fazer aqui durante a explicação. Mas o ideal é que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre isso também que eu vou falar, tá? É uma dinâmica para você pensar, já que hoje é dia 1º de setembro, primeiro dia do mês, vamos pensar sobre o mês que passou. Eu quero que vocês pensem em 3 coisas que vocês aprenderam com o mês que passou. Ah, mas precisa ser algo muito grande? Não, 3 coisas pequenas. Talvez, se você foi na fruteira e cumprimentou uma pessoa ou conversou um assunto qualquer e aprendeu a escolher um tipo de fruta que você não sabia, ou então algo maior. Eu vou dividir com vocês uma coisa que eu aprendi nesse mês, que é algo maior, que foi com uma reunião. Eu fiz uma reunião e ela foi. Eu fui pronta, esperando que ia dar tudo certo nessa reunião. Que eu fui planejadinha, assim, vários tópicos e tal. E o primeiro tópico era o mais importante. Eu achei assim, nossa, esse aqui a pessoa vai aceitar e tá tudo bem. E aí na primeira fala, eu só falei, a pessoa olhou para mim e disse, não, não concordo. E não tem como a gente. Não dá, tem que ser como a gente tinha combinado mesmo. E tem que ser assim. E foi me explicando o motivo e foi indo. Já no início da reunião eu já fiquei ruim, eu já pensei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Mas essa pessoa foi me convencendo e ela me convenceu que valia a pena permanecer com o nosso primeiro combinado, mas mesmo assim foi difícil. A reunião foi cansativa, foi construtiva, foi muito boa, mas eu saí de lá pesada, porque o meu maior objetivo não tinha sido alcançado. Eu saí de lá e eu fui primeiro na minha mãe. Por quê? Porque eu queria liberar a energia, eu queria uma orientação, eu nem sabia o que eu só fui na minha mãe. Cheguei lá, ai mãe, não deu. Primeira coisa que eu falei, ela já não quis, mas ela tá certa. Conversei com a mãe, ela me deu orientação. A mãe também confirmou que ela estava certa mesmo. Cheguei em casa, conversei com meu marido, botei tudo no papel. E aí fiquei pesada ainda. E aquele peso, aquela coisa ruim. Mas no outro dia eu acordei bem. Conversei com Deus, acordei bem. Falei, tá, amém. É isso aí, vou concordar, vamos dar o jeito. Então, assim, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a me posicionar. Porque o assunto era sobre posicionamento.
Mas foi um dia difícil. Foi uma reunião que eu tinha uma expectativa que ia dar tudo certo e deu tudo errado. Mas eu aprendi a me posicionar com isso. Então, isso é uma coisa grande. Mas eu quero que vocês pensem também pequeno, tá? Como eu falei da coisa da fruta. A minha colega aprendeu nesse mesmo dia comigo sobre se planejar. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque às vezes a gente passa pela vida e deixa escorrer o tempo, deixa escorrer pelos dedos pequenos aprendizados, pequenas contemplações, porque a vida não é feita só para viver e empurrando com a barriga, é feita para contemplar. Então é nesse pequeno olhar, quando a gente olha para trás, em 3 coisas que vocês aprenderam, que vocês contemplam o mês que passou. Vocês também vão pensar em 2 vitórias para comemorar, para brindar, para festejar, seja uma vitória pequena ou uma grande. E vão pensar também em uma coisa que você só percebeu depois que aconteceu. Que você só se tocou. Vou dar um exemplo. Eu percebi que eu valorizo demais as minhas amizades, que eu dou bastante atenção para as minhas amizades. E eu só percebi isso depois de uma coisa que aconteceu. Então, esse é um exemplo só para vocês terem um norte e pensar sobre isso e façam. Porque se vocês querem que os seus filhos tenham inteligência emocional, vocês precisam primeiro vocês ter também. Se vocês querem que eles aprendam a contemplar a vida, vocês precisam contemplar, para que vocês saibam ensinar. Então, primeiro em mim, depois através de mim. E aí vem a estratégia prática, né? Como conversar com meu filho? Primeiramente, através de modelagem. O que é modelagem? É simplesmente fazer e não falar. É o ser, é o que você faz. Então, a sua atitude, né? Ela é o que mais ensina. Quando o adolescente, a criança, sai da casa dos pais e vai para a escola, lá na primeira infância, ele se conecta com os pares. E se conectar com os pares é a forma dele de melhor interação social, melhor aprendizagem de comunicação. Então, é muito importante para a criança fazer amigos. Quando ele se conecta, ele quer ser muito parecido com eles. Então, ele vai para a escola e ele quer ser popular como a pessoa que ele se conectou, que é meio parecidinha com ela. Ou então, se ele é parecido com aquele cara que estuda mais, ele quer, não, vou estudar mais ainda para ser parecido com ele. Então, olha como é perigoso isso. Ele sai para a escola e ele quer se conectar com quem é parecido com ele. Então, dentro de casa, ele precisa ter alguém que se conecte com ele também. Então, o que a gente tira disso? Que é importante a conexão com o pai e com a mãe. O pai e a mãe têm que ser exemplo, mas que também é muito importante a conexão com os pares. Por isso que a gente tem que evitar superproteção, porque ele precisa se conectar com pessoas diferentes que não são a família. Ele precisa ter amigos. Ele precisa ter alguém da mesma idade, que tem os mesmos valores. Ele precisa disso, que não é o pai e a mãe. Seja lá na primeira infância, quanto continuar na adolescência. Vocês precisam também focar no adolescente em ensinar a ser tolerante à frustração. Que é o quê? Quando ele tira uma nota baixa, por exemplo. Ele se frustra.
E como ser tolerante a essa frustração? Sendo que eu estudei. Quando ele quer algo, muito algo, ele não pode comprar, porque às vezes a mãe e o pai não têm condições. E mesmo que tenham, esse adolescente, ele não, ou essa criança, não precisa ter tudo que ele quer. Ele precisa saber lidar com isso. Ele precisa saber lidar com a morte de um peixinho, de um cachorro, para que ele, lá, quando ele perder alguém, uma pessoa, alguém que ele ama, ele aprenda a lidar com a morte. Então, a frustração das pequenas coisas, de uma nota baixa, ajuda a lidar com coisas grandes. Não sei se estou me fazendo entender, mas quero que vocês olhem para isso, como é importante o zelo do adolescente. Ah, mas ele já é adolescente. Pois é, ele já é adolescente, mas ele está passando por uma mudança muito grande da infância para a adolescência. E ele precisa do pai e da mãe para ensinar a tolerância à frustração. Evitar superproteção não é soltar para o mundo, mas é saber com quem ele anda e deixar ele andar. Então a gente continua na vigilância igual lá nos jogos, mas a gente deixa ele sair. Com 14 anos, já é possível que ele vá para a escola, por exemplo, a pé, se a escola é próximo da casa dele. Mas como? Primeiro você leva ele a pé. Você mostra o caminho. Você mostra onde ele atravessa, você mostra por qual rua você gostaria que ele viesse, você mostra com qual amigo você gostaria que acompanhasse ele. Então, primeiro você mostra o caminho, depois você deixa ele sozinho. Mostre para ele que ele é capaz de ir sozinho se a casa é perto. Com 16, a gente já pensa em deixar ir de ônibus, mas primeiro a gente mostra como andar de ônibus. Ah, mas o meu filho tem 14 e já anda de ônibus, melhor ainda. Tudo certo. Cultural, gente, eu tô dando exemplos, tá? Mas é cultural. Tem mãe, tem pai que deixa um pouco mais cedo e tá tudo bem. Porque a maturidade da criança vem também através do que o pai e da mãe ensinam desde criança. Então, alguns adolescentes vão ser um pouco mais maduros mais cedo. Vão saber algumas coisas mais cedo. E ok. Assim como alguns adolescentes com 13 já vão falar em namorado. Outros só a partir dos 16, 17. Por isso você tem que estar à frente dele. Você não pode deixar estar sempre atrasada, né? Você precisa perguntar e conversar com ele. E com tudo isso, o encorajamento, né? Então encoraje o seu filho, porque a autoestima se constrói mais do que ele faz do que você elogia. Então, se ele percebe que ele sabe ir embora sozinho da escola, de a pé, isso faz com que ele se sinta mais, com a autoestima mais alta, ele se sinta mais capaz. Agora, se você fala, não, vai lá, vem sozinho, que eu confio em ti, mas você não mostrou o caminho, não adianta. Então, ele precisa sim vir sozinho, mas depois de você mostrar o caminho, depois de você encorajá-lo. E aí a gente vai construindo a autoestima desse adolescente. Assim como é lá quando é criança, que primeira vez que ele escova os dentes sozinho, você comemora, uhul, parabéns, filho! Você deixou o seu dente muito limpinho. O adolescente é a mesma coisa. Talvez você não vai comemorar, mas você vai deixar ele fazer.
deixe ele tomar essa atitude. Deixe ele se sentir capaz. Então, se ele lavar a louça e não ficar bem limpa, corrija, mas corrija de uma forma direcionando. Olha, hoje eu estou feliz porque você lavou a louça. E você lavou muito, você lavou rápido, ou você lavou bem. Tem coisas para melhorar? Tem, mas primeiro elogie. Mostre para ele que você vê o que ele faz de bom. Então, quando ele tira uma nota ruim, você vai acolher o sentimento dele. Filho, eu sei que foi difícil, você se esforçou, então acolhe esse sentimento, primeiro de tudo. E depois você conduz ele para uma reflexão. O que você aprendeu com essa experiência? Ou se ele reprovou, se ele ficou em recuperação. O que você tirou disso? O que pode tentar diferente da próxima vez? Incentivar pequenas metas, aprender a esperar, economizar para algo, treinar a paciência. Vocês viram? Treinar a paciência. Lá no início eu falei para vocês que vocês precisam ser o quê? Pacientes. Para que vocês possam treinar a paciência dos seus filhos. Então, pequenas metas como a que eu falei anteriormente, de vamos pensar em que daqui a algumas semanas você vai começar a ir para a escola sozinho. Eu não vou mais te buscar. Você vem sozinho. Eu te levo e você vem sozinho. Isso é uma pequena meta. Mas, filho, eu só vou te deixar vir sozinho depois que eu te ensinar o caminho. E que eu ter certeza que você sabe vir. Ou melhor, não é nem eu ter certeza. Que você me mostrar que você sabe vir. Esperar. Como um filho aprende a esperar? Quando, por exemplo, ele quer muito conversar e você está numa conversa de adultos e você pede para ele, filho, aguarda um pouquinho que eu já te escuto. Isso é um adolescente, tá, gente? Porque o adolescente ele vai querer se meter no meio da conversa do adulto. E aí você deixa depois. Você não pode esquecer que você disse aguarda um pouquinho. Você precisa, por vez de falar, agora tu pode falar. Mesmo no meio de adultos. Dê a chance dele ter maturidade. Mesmo que talvez ele vai falar uma besteirinha e você vai passar um pouco de vergonha. Dê a chance. Não corrija na frente dos outros. Em casa você diz, filho, tal coisa que você falou não é legal. Corrija no secreto, certo? Mas dê a vez dele de falar também. Mães não precisam ser perfeitas, mas presentes e intencionais. Vocês precisam ser intencionais. Olhar o que vocês querem tirar desse adolescente. O que vocês querem para esse adolescente. O que ele quer ser. O que ele quer seguir. Eu adoro uma frase. Filho de crente, nem sempre crentinho é. E eu estou falando de crente em Deus, tá? Que acredita em Deus. Então, se vocês querem um filho que segue os valores da casa de vocês, sejam espelho para ele. Façam com que eles queiram ser o que vocês são ou seguir próximo do que vocês são. Porque iguais eles não vão ser, jamais. Apenas diferente.
mas o diferente não precisa ser o oposto. Então, hoje eu falei de coisas que às vezes dói, que é duro, mas trabalhando com adolescentes todos os dias, eu vejo como eles querem ser ouvidos, como eles querem que a gente pare e escute eles. E deixo aqui para vocês um versículo de Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, que diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, é isso. Deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. E se alguém quiser compartilhar da dinâmica, tá? Compartilhar do que vocês aprenderam no mês anterior, de uma vitória de vocês, podem compartilhar. Se tiverem perguntas, estou aberta a perguntas também. Que bênção, Maria Júlia. A fase da adolescência, né? Muitos dizem que é a fase de aborrecência. Eu nunca vi desta forma. E nunca falei também desta forma, porque a Bíblia nos ensina que a palavra ela tem muito, muito poder, né? E nós temos o poder na língua de abençoar e também de amaldiçoar. E as suas explicações, as suas orientações foram de grande valia, né? Começando por mim, que tenho um netinho aí de 9 meses, meus filhos já estão adultos, mas aqui muitas têm filhos adolescentes, ainda pequenos, e vão ter netos, outras já têm netos também. Então, em nome do Projeto Dorcas, eu agradeço a sua participação aqui conosco e pode ter por certo que você foi instrumento de Deus para as nossas vidas. Nós também agradecemos a sua presença.